versículo de número 6. Jeremias, capítulo de número 27 e versículo de número 6. Conforme você for achando, vai ficando de pé, em nome de Jesus. Se você não achar, vai estar aqui no Data Show depois. Jeremias, capítulo 27, versículo de número 6. Amém? Eu vou esperar vocês acharem. Jeremias, capítulo de número 27, versículo de número 6, diz assim: Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. Amém. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus. Assentai-vos. E vamos lá. Se vocês quiserem algumas páginas à frente, Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, você pode também passar para frente um pouco e deixar aberto. Um pouquinho à frente, é um livro escrito pelo mesmo profeta Jeremias. No ano 586 a.C., mais especificamente em agosto do ano 586 a.C., Nabucodonosor foi um imperador, um rei, um dos mais poderosos que já passou por essa terra. Também não somente um dos mais poderosos, mas também um dos mais cruéis, um dos mais malucos, um dos mais cruéis de todos os reis e imperadores. Um rei que era um grande imperador do Império Assírio, alguns anos antes. Quando ele dominava o outro país, e quando ele conseguia conquistar aquela nação, como castigo, ele simplesmente arrancava a pele dos seus conquistados quando eles ainda estavam vivos. O rei Nabucodonosor não era muito melhor do que o imperador ou o rei Assurbanipal. O rei Nabucodonosor, como vocês bem conhecem, ele uma vez fez uma grande estátua e ordenou que todos adorassem aquela grande estátua. Contudo, aqueles que não adorassem, como a história daqueles 3 jovens, ele lançaria na fornalha de fogo e queimaria eles, ainda quando eles estavam vivos. O rei Nabucodonosor era um tipo de imperador que não brincava. Ele simplesmente massacrava todos os seus adversários quando conquistava uma nação. Foi ele também que furou os olhos do rei de Judá quando conquistou. A primeira ação do rei, furou os 2 olhos daquele rei. No ano de 586, no mês de agosto, eles cercaram toda Jerusalém, e por 1 ano e meio, eles cercando Jerusalém, eles conseguiram derrubar aquela cidade, destruíram o templo, destruíram o palácio do rei, destruíram tudo
que era a riqueza que existia no palácio do rei de Israel naquele tempo. Imagina você, um grande exército cercando a cidade de Terra Roxa. Chega um dado momento em que não se tem mais o que comer, chega um dado momento em que não se tem mais água, chega um dado momento em que um tenta matar o outro. Chegou uma época em que houve um cerco em Jerusalém, mas um outro cerco, que eles simplesmente não tinham mais o que comer, e queriam comer o filho do outro, e tentavam matar o filho do outro, e comiam jumentos, e comiam qualquer tipo de animal que estivesse vivo. Até mesmo o esterco de pomba valia uma fortuna, porque era o combustível para acender o fogo naquele lugar. Então imagina você, um cerco de 1 ano e meio, aquele povo sem ter o que comer, todos morrendo de ódio do rei, todos um contra o outro, doido para um matar o filho do outro, para poder fazer um assado, para ver se consegue viver um pouquinho mais. Mas aquele rei de Israel cai. Nabucodonosor, com a sua ira, entra no templo feito por Salomão e o destrói por completo, rouba todo o ouro, tudo aquilo que tinha de valor, e leva para a Babilônia. O rei entra no palácio do rei de Israel e destrói, acaba com tudo, leva os seus filhos cativos, as suas esposas, fura o olho do rei de Israel. E aí começa o julgamento de Deus. E é interessante que sempre que vem uma catástrofe sobre uma nação, o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas simples é que Deus não tem nada a ver com isso, ou que no máximo Deus permitiu que houvesse esta destruição, mas nunca passa pela nossa cabeça que foi o próprio Deus quem fez com que isto acontecesse. E este texto que nós acabamos de ler em Jeremias capítulo 27, versículo 6 até o versículo 11, a Bíblia nos relata que não foi o diabo que lançou esta destruição sobre Jerusalém, também não foi um acaso que aconteceu com Jerusalém, porque Nabucodonosor estava conquistando tudo, então passou por Jerusalém e resolveu conquistar também não foi isso. Na verdade, a Bíblia é clara naqueles versículos que eu li, que foi, na verdade, o próprio Deus quem lançou este julgamento sobre a nação de Israel, ou melhor dizendo, sobre a nação de Judá. Foi o próprio Deus lá dos céus que olhou para a terra de Jerusalém e disse: eu quero te destruir. E existem alguns motivos para que Deus quisesse destruir aquela cidade. E são motivos parecidos, porque Deus também quis destruir a humanidade em Gênesis capítulo 6 com o dilúvio. É que o pecado que havia em Israel já estava cheirando mal às narinas do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, quando olhava para Israel, ele já não sentia mais um cheiro suave chegando às suas narinas de louvor, mas chegava cheiros ruins de adoração. Os sacerdotes já não adoravam mais com todo o seu coração, mas o sacerdote fazia aliança com aqueles que tinham dinheiro, para que ele pudesse pegar um pouquinho de dinheiro e enriquecer a sua família. Os juízes já não tinham mais justiça ao tratar de um tribunal, mas ele pendia para o lado daquele que poderia suborná-lo de alguma forma. Então todos os meios dentro de Israel já estava corrompido, e isto chegou diante de Deus, e Deus olhou para aquela nação e disse: é tempo de eu destruir esta nação para que ela possa aprender. Mas Deus não fez como Gênesis capítulo 6, onde se salvou a família de Noé, os seus filhos e as suas noras. Mas Deus não fez como Sodoma e como a cidade de Gomorra, que Deus destruiu tudo, salvando apenas a família de Ló, exceto a sua esposa, que virou uma estátua de sal. Neste caso, Deus resolveu salvar uma multidão de pessoas que ainda provável que tenha ficado ainda fiel a Deus, aquele que a Bíblia chama de remanescente
remanescente fiel, ou aquele pouquinho de pessoas que estavam fiéis ao Espírito Santo de Deus, fiéis à palavra de Deus. O fato é que quando vem uma calamidade sobre a humanidade, o primeiro pensamento que nós temos é que esta calamidade veio por causa do inimigo, ou que veio por causa do ser humano, e nunca pensamos que vem por causa de Deus. Agora a humanidade está sofrendo com esta pandemia, e aí existem três possibilidades: é o acaso, é o amor ao dinheiro das pessoas que fez este vírus, ou este vírus surgiu não de uma maneira feita ou de uma maneira natural, é Satanás que fez com que os homens construíssem este vírus, ou este vírus de maneira satânica surgiu, ou se foi o próprio Deus quem está julgando o planeta Terra, olhando e vendo as nações e as atitudes das nações e cheirando mal as tuas narinas. Ele diz: é hora de eu diminuir, é hora de eu dar uma lição a este planeta, para que eles possam voltar-se a mim e aprender alguma coisa. O fato é que Deus sempre avisa. Deus, por 2 séculos, por 200 anos, Deus usou profetas como Abacuque, que dizia: viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque via para toda aquela imundícia de atitudes em Israel e dizia: Senhor, é necessário que este fogo reacenda no coração dos teus filhos, no meio desta caminhada. E Abacuque orou dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O fato é que Deus levantou profetas como Miqueias durante todo este tempo que antecedeu esta destruição. E o profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, ele dizia: Israel, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Existia profetas cheios do Espírito Santo, como Isaías, como este hino que acabou de ser cantado, como Isaías, que via 700 anos antes do nascimento o Cordeiro de Deus nascendo, morrendo e sofrendo por amor à humanidade. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos sermos livres de toda culpa e maldição. E Isaías, com o seu binóculo do futuro, já enxergava Cristo Jesus nascendo na manjedoura, crescendo em sabedoria, sendo sábio entre os homens, um grande profeta, filho de Deus, e também pregando a palavra e ressuscitando ao 3º dia. Por fim, Deus mandou um profeta solteiro chamado Jeremias, que Deus olhou para ele e disse: você não vai se casar, mas você vai servir apenas a mim. E Jeremias pregava contra o pecado, e Isaías pregava contra o pecado, Miqueias pregava contra o pecado, Abacuque pregava contra o pecado, e por 200 anos muitos profetas pregavam veementemente contra o pecado. Mas os homens que habitavam naquela terra zombavam dos profetas, outros o assassinavam de uma maneira muito cruel, porque a verdade não queria ser ouvida pelos teus ouvidos. Jeremias foi exilado, foi preso, foi jogado num calabouço, foi amarrado, sofreu todos os tipos de calamidade que um homem poderia sofrer. Isaías, muitos dizem que Isaías é aquele que em Hebreus está escrito que alguns foram cerrados no meio. Imagina você, um homem há 700 anos antes de Cristo, sendo cerrado no meio, com a tecnologia que existia na época, que não existia nada motorizado, era um cerramento muito cruel. E qual foi o pecado de Isaías? Qual foi o pecado de Jeremias? Todos os pecados que ele cometeu aos olhos do povo foi tão somente de apregoar a verdade do Espírito Santo de Deus e dizer: arrependam-se antes que seja tarde e o julgamento de Deus venha sobre esta nação. Mas eles não quiseram ouvir. A pergunta que fica para você meditar nesta noite é: qual é a correção que Deus está dando para você, e você
ou não quer ouvir, ou não quer perceber, ou não quer entender, ou simplesmente entende perfeitamente, mas não quer aceitar como a verdade de Deus. Você sabe qual é a diferença do bastardo para o filho? O bastardo, aquele que não é reconhecido pelo pai, que o pai não o tem como filho. O bastardo, ele não sofre nenhuma correção dos teus pais. Quando você vê um filho que não sofre nenhuma correção dos seus pais, ele pode ser considerado pelo seu pai no seu interior como um bastardo, porque eu não preciso corrigir, porque eu não estou nem aí para o meu filho, ele que se vire, então eu não corrijo. Quando você vê alguém que é indiferente, a palavra indiferente é eu não me importo. Eu vejo um filho fazendo coisas erradas, mas eu não me importo, eu sou indiferente. A indiferença é a maneira mais cruel de se odiar uma pessoa. Por isso que todos que são filhos de Deus não é bastardo, é filho. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a qual ele ama. A Bíblia diz que Deus, quando olha para aqueles que são filhos, Deus não é indiferente, Deus não o odeia de maneira cruel com a indiferença. Ao contrário, Deus, quando vê um filho indo para o lado errado, a Bíblia mesmo diz que a tua vara e o teu cajado me consola. O cajado do pastor chamado Deus começa a colocar estes filhos no caminho em que ele deve caminhar de maneira perfeita. É por isso que às vezes nós passamos por situações, e estas situações, na verdade, não são confortáveis, elas são desagradáveis, e estas situações desagradáveis, sem nós percebermos, ela nos levou para mais próximo do Espírito Santo, e quando nós sairmos desta situação, nós compreendemos perfeitamente o quão importante foi ser afligido pelo Senhor, porque esta aflição me levou para mais perto do meu Senhor. Esta é a verdade que aconteceu com Israel. Israel, a partir da volta do exílio da Babilônia, eles nunca mais se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles nunca mais caíram em idolatria. Eles nunca mais caíram em mentiras, eles nunca mais se rebelaram por causa do Senhor. Quando eu digo Israel como um todo. É claro que sempre dentro de uma grande multidão existem aqueles que se rebelam, como aqueles que 500 anos depois crucificaram Cristo Jesus. O fato é que a correção de Deus, às vezes para nós, ela é mais dura do que nós esperamos. Sabe, quando você quer corrigir seu filho, e você diz: filho, se você fizer isso novamente, eu vou ter que te bater quando nós chegarmos em casa. E aí aquele filho faz exatamente aquilo que você disse para que ele não viesse fazer. E aí, quando chega na sua casa, você é obrigado a dar uma leve castigada sem ira no seu filho, mas para que pudesse corrigir o seu filho. É como uma criança tão educada, mas tão educada, que uma vez ele fez uma bagunça que a sua mãe não quis que ele fizesse, mas ele era tão educado que ele não fez mais, mas a sua mãe já tinha prometido que iria corrigi-lo. E ele chegou na sua casa, e quando ele entrou e pisou na sua casa, a primeira coisa que ele disse para sua mãe: mãe, é agora que a senhora vai me bater? E a mãe, com o coração quebrado, rasgado, disse: é agora. E teve que corrigir o seu filho para ele não fazer mais aquilo que ele não poderia fazer. Deus, quando olha para cada um de nós, você pode ter certeza que Deus diz no seu coração, na sua mente, em algum lugar, no seu entendimento, Deus te diz: não faz isso. E você vai e diz: só mais esta vez.
E Deus te diz, não faz aquilo, e você vai e diz só mais esta vez. Mas o pai que ama o seu filho, ele como pai de amor, ele como um pai que ama aquele que ele criou para a vida eterna, ele vai e te pega e te corrige. E aí você diz, Deus, por que é que eu estou passando por esta provação? E não entende que é o Espírito Santo de Deus dizendo para você, eu não quero que você vá por este caminho, eu vou te colocar no caminho que é estreito, que é apertado, que não é qualquer um que passa, mas você, através deste caminho, você vai chegar exatamente aonde eu quero que você chegue. Você vai chegar exatamente onde eu quero que você chegue. É o poder do Espírito Santo nos amassando, é o poder do Espírito Santo nos, vou usar a palavra destruindo, para nos colocar no caminho novamente. Era como se fosse, lá em Jeremias capítulo 18, é como se fosse um moleiro que pega o barro e começa a fazer, e começa a fazer, e começa a fazer este barro, começa a fazer este vaso, mas quando este vaso não sai do jeito que ele queria, ele destrói este barro, ele amassa novamente este barro, começa a fazer o vaso novamente. E a Bíblia diz que o vaso não olha para o oleiro e diz, por que é que você está me fazendo assim? Não, o vaso simplesmente aceita que o oleiro sabe o que está fazendo e que chegará a um bom fim, desejado, a um fim que ele deseja para as nossas vidas. Eu não sei qual é a fase que você está passando, qual é a provação que você está passando, mas eu sei que o oleiro está pegando você, e se algum defeito há em sua vida, ele está novamente te amassando, te amassando, te amassando, para deixar um barro, um vaso perfeito, segundo a sua vontade, para que você chore um pouquinho hoje, para que você não sangre amanhã, diante das escolhas que você desejaria fazer, se ele não tivesse te amassado. Saiba que o amassar do Espírito Santo, que a correção do Espírito Santo, saiba que quando Deus envia um profeta para falar a sua vida, quando Deus envia um homem cheio do Espírito Santo para te dizer que você precisa corrigir as tuas veredas, tenha isso como alguém que te ama muito, que mandou esta pessoa dizer isso para você, porque você chora um pouco agora e não sangra depois, você não tem aquilo que você pediu a Deus agora, e sofre por não ter, mas depois se regozija por entender que o propósito de Deus para a sua vida foi muito maior, não tendo aquilo que você desejava. Quantas coisas você já recebeu de Deus, coisas essas que você nunca pediu para Deus, você nunca parou para orar e você disse, olha, eu recebi isso, mas sabe que eu nunca parei para orar? Muitas coisas. Quantas coisas você orou a Deus pedindo e Deus nunca te atendeu? Sabe por que acontece essas coisas? Porque o pai sabe o que é melhor para um filho. O pai sabe aquilo que é bom para o seu filho. Sabe aquela mania que os pais mais modernos têm? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tinha. Eu tinha um rapaz, eu conheci um rapaz, que ele, quando o seu filho tinha 5, 6 anos, ele comprou uma moto motorizada mesmo para o seu filho, e colocava gasolina, e aquele menino com aquela motinha saía que nem um doido nos bairros, a ponto de sofrer um acidente. E aí eu perguntei, olha, por que você fez isso? Não, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. A bem da verdade, se nós somos pessoas justas, se nós somos pessoas esforçadas, se nós somos pessoas de sucesso hoje, foi exatamente porque nós não tínhamos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Foi porque nós tivemos que conquistar tudo aquilo que nós gostaríamos de ter.
Deus não é como esses pais irresponsáveis, que tudo aquilo que o seu filho pede, ele dá e diz, não, eu quero dar para ele tudo aquilo que ele quiser, para ele, que ele possa me amar. Deus não tem crise de identidade, dizendo, se eu disser não para o meu filho, ele pode me amar menos. Deus não tem absolutamente nada disso. Deus é completo em si mesmo. Ele olha para a sua vida, Ele olha para o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, e muitas coisas que nós desejamos Ele não dá, mas muita coisa que nós não pedimos, Ele nos entrega, porque Ele é fiel, porque Ele é grande, porque Ele é justo, porque a sua palavra é verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está enviando homens de Deus para te avisar e dizer, apega-se a mim e não me abandone por um segundo, porque eu não quero castigá-lo como eu castiguei Jerusalém por me abandonar. Deus está olhando para este povo nestes últimos dias e dizendo, eu quero colocar estes pintinhos como eu quero colocar esses filhos como uma galinha que coloca os teus pintinhos debaixo das suas asas, e eu quero protegê-los com todo o meu amor, mas eu preciso que eles venham até a mim, para que eu possa dar este conforto para a vida deles. Contudo, tem muitas pessoas que pensam, eu consigo por mim mesmo, eu posso por mim mesmo, eu chego por mim mesmo, e Deus está dizendo, não pode, não consegue, não chega. Agora, se eu encher este vaso de azeite, você chegará a lugares muito mais longe na minha presença. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos de um grande impacto negativo para mudar a nossa vida. Você já viu nos filmes aquelas pessoas bandidas que, quando está quase à beira da morte, nos filmes eu vi muito isso, nunca vi na vida real, ela diz assim, se Deus me tirar dessa, eu vou servir a Ele. E por que é que não serviu antes? Uma vez eu vi um rapaz à beira da morte. Ele estava na verdade com um câncer, e ele começou a buscar a ajuda de Deus de todas as maneiras que ele pôde, e ele me chamou, eu fui até lá, nós oramos por ele. Contudo, aconteceu algo que ficou gravado na minha mente, na vida daquele senhor. Era um senhor, ele queria a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo que ele queria a bênção de Deus, na casa dele, que ele era aposentado, ele vendia cigarros mesmo, cigarros paraguaios. E eu fiquei pensando, Senhor, este homem, ele quer a sua cura, a sua bênção, mas o Senhor, ele não quer não, porque se ele quisesse o Senhor, ele já teria abandonado todas essas coisas. Imagina uma pessoa que tem câncer vendendo um produto que dá câncer, mas ele queria, olha, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, e eu, não, o Senhor não quer Deus não, o Senhor quer a cura que Deus tem para a sua vida. É tempo de nós entendermos os mistérios de Deus. Não espere um grande impacto negativo na sua vida para você se apegar com Deus. Não espere um grande impacto destruidor na sua vida para você se apegar com Deus. É tempo de nós nos apegarmos com Cristo, abraçar a cruz de Cristo e dizer, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho família, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho uma vida emocional saudável, hoje eu tenho tudo que eu quero, e é hoje o dia que eu quero me apegar com o Senhor, porque eu não me apego ao Senhor pelo aquilo que o Senhor me dá, mas eu apego ao Senhor, eu me apego ao Senhor porque eu te amo, porque eu te quero, porque eu te adoro, porque o Senhor é o meu Deus, aleluia. Esta é a noite da decisão de Deus para a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, e eu quero que você responda para você mesmo. Qual é a decisão que você tomou agora? Você vai esperar realmente que as coisas, a vaca vá para o brejo para tomar uma decisão? Ou qual é a decisão que você toma agora? Do que você abre mão por causa de Cristo? Pense nisso
Responda para você mesmo. Diga a você mesmo que você abre mão por amor das causas de Cristo. E feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Este lugar que o Senhor escolheu para trazer esta mensagem tão poderosa nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que o Senhor traga, Pai, ao coração de cada um destes Teus filhos o que é que precisa ser aberto mão para que a Sua presença resplandeça sobre nós, Pai. O que é que cada um de nós, Pai, precisa abrir mão para que o Senhor resplandeça vida com abundância sobre o coração dos Teus filhos. Não queremos, Pai, esperar que Jerusalém seja totalmente sitiada e destruída para que possa haver, Senhor, uma decisão da nossa parte. Não queremos estar como aquele senhor à beira da morte com câncer, para poder dizer agora eu quero Cristo. Não queremos estar, Pai, falidos, sem dinheiro, para dizer agora eu quero Cristo. Não, Senhor. Nós queremos estar agora jovens, saudáveis, com as emoções curadas, com a família ainda de pé, para dizer: eu te quero agora, eu te quero agora. Diga para Cristo qual é a decisão que você toma. Eu vou deixar 1 minuto, 2 minutos para você dizer a Cristo: Cristo, esta é a decisão que eu tomo. Rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Jesus ouviu a sua oração.
Jesus ouviu a sua oração e Ele escreveu lá nos escritos eternos, a decisão que você tomou. Não pense que... Tem algumas pessoas que pensam que Deus escreve o nome no livro da vida quando a pessoa está com Cristo, aí a pessoa sai de Cristo, Deus apaga o nome do livro da vida, e Deus escreve de novo quando a pessoa volte. Não pense assim. Deus escreveu o seu nome no livro da vida, e se você pertence a Ele, você pode ter certeza que Ele vai te pegar. Então deixa Ele te pegar para o bem, deixa Ele te pegar assim: olha Deus, eu estou aqui, me pega mesmo que eu quero, e não a força, porque a força dói mais, mas Deus quer te pegar em laços de amor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus.